eu sou a Ana e hoje eu estou aqui para falar sobre os meus livros favoritos de 2016. Em 2016 eu não li muito, eu só li 51 livros, o que para mim, que costumava ler 6 livros por mês, realmente não é muito, mas em 2016, para quem me acompanha, sabe que foi o ano em que eu passei por muitas mudanças a nível escolar e eu dediquei-me mais à escola e à minha vida académica do que propriamente aos livros, e por isso é que eu acabei por também não ler muito, mas obviamente que não poderia faltar o meu vídeo de favoritos em que eu relembro os bons tempos que eu passei com alguns livros que eu li no ano anterior. E por acaso, embora eu não tenha lido muitos livros em 2016, eu li livros fantásticos e eu acho que é isso que realmente importa. E então hoje eu estou aqui para falar sobre esses livros, por isso vamos lá. O primeiro livro que eu vou mencionar não vai ser somente um livro, mas sim a série inteira, porque de facto eu acho que se tiver que falar de 2016 numa série, a série que mais me marcou é esta série. E por acaso, eu não sei quanto a vocês, mas por acaso algo que me acontecia até eu ler esta série é que eu nunca sabia qual era o meu livro preferido. Eu lia tantos livros, como é que eu podia escolher um único para ser o meu preferido? No entanto, quando eu li esta série, e especialmente o primeiro livro, a partir daí eu comecei a ter uma resposta para essa pergunta, porque de facto mexeu tanto comigo e é uma série que eu tenho tanto amor que é a minha série preferida, e de facto já na universidade eu falo tantas vezes sobre esta série que é impressionante. E se calhar alguns de vocês já sabem, mas a série é The Bronze Horseman. Então temos o primeiro livro que é The Bronze Horseman, o segundo que é Tatiana and Alexander e o terceiro é The Summer Garden. Eu li esta série, eu comecei acho que no início do ano, e eu li o primeiro livro, que tem quase 800 ou 700 páginas em 4 dias. Eu fiquei tão viciada e de facto hoje em dia, quando eu penso no meu livro preferido, eu digo sempre The Bronze Horseman, porque The Bronze Horseman é o livro que para mim faz completo sentido ser o meu preferido. É um livro que me completou em todos os sentidos e foi fantástico. Para quem não sabe, embora eu acho difícil, porque eu estou sempre a falar desta série, esta série é uma série que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, que começa logo depois do Hitler invadir a Rússia, e é uma série que é basicamente sobre este casal, uma civil e um soldado, e é o romance épico deles. Eles passam por tantas coisas, é uma reviravolta, é um partido de corações, é de facto fantástico. E por acaso, só uma curiosidade, mas quando eu entrei na universidade e juntei-me às praxes, eu precisava de um nome besta, que tecnicamente é uma coisa má, mas o meu nome de besta é Metanova, por causa da personagem principal deste livro, porque ela chama-se Tatiana Metanova. Eu precisava de um nome, então a primeira coisa que eu pensei foi Metanova, que é a minha personagem feminina preferida. E pronto, só para vocês verem o quão eu adoro esta série, o quão eu recomendo, porque de facto é tudo para mim. O próximo livro que eu li em 2016 e que eu achei fantástico foi provavelmente um dos melhores livros de sempre. Foi A Court of Mist and Fury, da Sarah J. Maas, o segundo livro na série A Court of Thorns and Roses. Para quem viu o meu último vídeo de favoritos do ano passado, sabe que A Court of Thorns and Roses está na lista, mas que está realmente no fim da lista, porque embora eu tenha adorado aquele primeiro livro e tenha dado 5 estrelas, eu não achei que fosse tão bom para ser escolhido como favorito. Acabei por incluir, mas está um bocadinho reticente quanto àquela série, porque eu de facto tive alguns problemas com ela no primeiro livro. No entanto, quando este livro saiu, e embora eu tenha demorado bastante tempo a lê-lo, eu depois de ler, eu percebi que não, esta série está no caminho certo, é fantástica, o mundo é fantástico, as personagens são fantásticas, o romance então é brutal, e eu realmente comecei a apreciar e a ficar apaixonada por este mundo. É tão bom. Ok, então, para quem não sabe, o primeiro livro desta série, Court of Thorns and Roses, apresenta-nos este mundo onde existem humanos em féis. Eles não coexistem porque os féis já escravizaram os humanos há uns séculos atrás, e então eles não existem, eles mantêm os seus mundos separados. No entanto, a personagem principal, a Fira, ela um dia está a caçar, porque ela é uma caçadora, ela é super badass, e ela está a caçar e acaba por matar um lobo que afinal de contas era um feio, porque eles conseguem transformar-se entre animais. E por causa disso ela tem que dar a vida dela a outro feio, que
que é o dono, ou o chefe. Vamos dizer o chefe, porque o dono é estranho. O chefe daquele feio que morreu. É assim que a série começa e de facto o primeiro livro é realmente sobre isso. Mas depois neste livro a série avança muito mais, temos um relacionamento bastante mais envolvente e temos uma história tão mais fantástica. E Sarah J. Maas consegue fazer algo bastante diferente do normal, que eu sinto que é, ela torna a premissa de um primeiro livro que é bastante básica em algo completamente diferente do segundo livro. Nós nunca pensamos que isso vai acontecer, porque nós pensamos que a série vai evoluir de uma forma mais ou menos linear e depois quando vai saber ela dá uma volta completa e é completamente diferente de algo que nós possamos já ter lido. Eu acho que este é um dos livros mais brilhantes que saiu em 2016. O próximo livro que eu vou mencionar é um livro que se calhar vai ser um bocado de choque, talvez, porque eu de facto não dei 5 estrelas a este livro, mas eu sinto que quando eu penso num livro favorito, não é só a classificação dele que vai fazer ele estar incluído nesta lista ou não. Eu sinto que é o facto de ele também conseguir proporcionar-me aquela sensação de depois de eu ter terminado o livro, eu continuo a pensar nele. E de facto este livro conseguiu fazer isso e foi brilhante. E embora eu tivesse alguns problemas com ele, eu continuo a ser um dos meus favoritos deste ano e eu realmente gostei muito dele. E o livro é Outlander, de Diana Gabaldon. Eu li este livro nas férias e era um livro que eu já queria ler há tantos anos, que eu já tinha na minha estante há tantos anos, bom, embora não nesta edição, mas noutra. E eu este ano decidi que seria o ano em que eu ia lê-lo, finalmente, e eu li e foi fantástico. Eu ouvi o audiobook e passou tão rápido, embora seja um livro de 800 páginas e acho que o audiobook eram 32 horas, se não me engano, mas foi realmente muito bom. Para quem não sabe, a história principal é Claire e este livro passa-se depois da Segunda Guerra Mundial, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e tanto a Claire como o marido participaram na Segunda Guerra Mundial, embora em atividades diferentes, e eles decidem depois da guerra terminar em fazer uma segunda lua de mel para voltarem a ter aquele casamento que costumavam ter antes da guerra eclodir. E eles decidem ir para a Escócia e um dia a Claire está a passear e ela, sem querer, toca numas pedras e é levada para o século XVIII. Pronto, é essa a premissa e pronto, como vocês podem perceber, passa-se no século XX, depois também se passa no século XVIII, é fantástico, temos um romance fantástico. Eu tinha aqui a opinião sobre este livro porque eu não estava a planear fazer a opinião sobre este livro, confesso, mas depois de ler eu não conseguia parar de pensar nele e eu precisava de falar sobre ele com alguém, então eu acabei por fazer a opinião aqui no canal e eu adoro essa opinião porque eu tinha tantas coisas para dizer. Eu acho que a história foi tão bem feita, eu acho que tem uma variedade de personagens incrível e está tão bem construída. O único problema nesta série é que é demasiado grande, pelo menos eu acredito nisso. Mas mesmo assim eu estou muito animada por lê-lo. Os próximos livros que eu vou mencionar se fazem parte de uma série que eu comecei este ano e que sei se tornar muito rapidamente uma das minhas séries favoritas e que é a série Fallen Kingdoms. Eu li o primeiro livro, Fallen Kingdoms, e também li o segundo, que é Rebel Spring, agora há pouco tempo, e fantástico! Eu realmente já tinha ouvido falar muito sobre esta série, mas eu sabia que havia algumas pessoas que não gostaram tanto e acabei por decidir no verão começar, até porque eu já tinha o livro, embora não fosse nesta edição lindíssima, e acabei por ler e acabei por adorar e entretanto li o segundo, fantástico, ainda melhor, e de facto é uma daquelas séries de fantasia que eu sinto que toda a gente tem que ler. É um pouco difícil para mim falar sobre esta série porque há tantas coisas a acontecer, é uma série em que nós conhecemos várias personagens, que cada uma delas tem o seu ponto de vista no livro, mas basicamente neste mundo há 3 reinos e eles coexistem mais ou menos pacificamente, mas há um reino que é superior aos restantes devido a várias razões e os outros sentem-se meio que, pronto, suprimidos, talvez, sentem que não é justo eles passarem por tantas dificuldades enquanto aquele reino recebe tudo de mão beijada, e é basicamente nós vermos como várias outras situações levam à conclusão de que aqueles 2 reinos vão tentar conquistar aquele outro reino. E nós temos várias personagens, elas pertencem a esses reinos, umas pertencem a um, outras pertencem a outro, e nós vemos as perspectivas delas, como elas acabam por se conhecendo e as relações delas. É uma série fantástica, tem tantas personagens e eu sinto que é uma lufada de ar fresco, no sentido que
eu há muito tempo não lia uma série em que tinha perspectiva tantas personagens no mesmo livro. O próximo livro que eu vou mencionar é um livro que eu já conhecia há alguns anos, mais ou menos, mas que eu não tinha qualquer interesse de ler, porque eu via que era um livro que à partida me ia fazer chorar, então eu decidi que não valia a pena as minhas lágrimas. Mas depois este ano eu vi o trailer para a sua adaptação cinematográfica e eu decidi que seria fantástico se eu lesse, porque de facto é uma história tão única e tão bonita que eu precisava tanto lê-lo. E o livro é Me Before You, de Jojo Moyes. Eu lembro-me de lê-lo tão rapidamente. Eu lembro-me num dia eu peguei nele e fui lendo até que cheguei ao final e fiquei tipo, uau. Eu chorava, babei, mas uau. O que é que eu acabei de ler? Foi fantástico. Para quem não sabe, a personagem principal é a Lu. Ela acabou de ficar desempregada no início deste livro e ela precisa desesperadamente de outro emprego. E ela acaba por arranjar um emprego como cuidadora ou espécie de um tetraplégico, que é o Will. E é o relacionamento deles, é nós vermos como é que é a vida de um tetraplégico e é ver um desenvolvimento que foi de ambas as personagens. Eu sinto que elas desenvolveram muito desde que conheceram uma a outra e eu gostei tanto deste livro, foi tão bonito e eu adorei, sinceramente. Eu sei que algumas pessoas têm um problema, especialmente com o final do livro, mas embora eu achasse que foi muito triste, eu não tive problema. Mas eu tenho uma opinião aqui do canal sobre este livro, porque o facto eu precisava tanto falar sobre ele foi tão bonito, eu gostei tanto. Os próximos livros que eu vou falar fazem parte de uma série que eu comecei em 2016 e que eu tive de terminar em 2016, porque eu comecei o primeiro livro e gostei tanto que eu tive de ler logo a seguir o segundo e logo a seguir o terceiro e a série terminou e eu adorei, foi fantástica. É a série de Winner's Trilogy. O primeiro livro é The Winner's Curse, o segundo é The Winner's Crime e o terceiro é The Winner's Kiss. Eu já falei sobre esta série aqui no canal, já falei. Então eu tenho opinião aqui no canal sobre esta série, mas de facto é uma série fantástica, eu gostei tanto, também lida com problemas políticos e sociais. A personagem principal, a feminina, ela é bastante privilegiada e tem tudo aquilo que quer, e depois a personagem principal masculina é literalmente um escravo. Eu adorei ter uma personagem principal que tivesse realmente nenhum estrato social, porque ele era um escravo, ele não tinha qualquer tipo de privilégios, e contraste entre alguém que estava no topo do topo da hierarquia social. Gostei tanto também sobre este problema de anexação de territórios, mais ou menos como Fallen Kingdoms e é tão bom, eu gostei tanto. Obviamente há um romance incluído. O que é que eu posso fazer? Eu adoro romance. E o último livro que eu vou falar hoje é um livro que provavelmente vocês já notaram a falta dele ali, e que é Harry Potter and the Philosopher's Stone, ou Harry Potter e Pedra Filosofal em português. E como vocês provavelmente devem saber, eu já li a série, mas depois começaram a sair estas edições ilustradas e o ano passado, durante a Booktubathon, eu decidi que ia ler este primeiro livro outra vez, ou reler, e eu li nesta edição tão bonita. Eu tenho aqui alguns vídeos sobre esta edição. Aliás, tenho um especial sobre esta edição em que eu mostro algumas coisas por dentro dele. E eu decidi reler. Eu decidi reler este livro nesta linda edição e eu adorei, foi tão bom. Sinceramente, é tão bom voltar ao mundo do Harry Potter, ainda mais de uma forma como esta. E por acaso uma coisa interessante sobre esta minha releitura deste primeiro livro foi que quando eu li o primeiro livro eu dei 4 estrelas, eu gostei, mas eu não achei que fosse tão fantástico como eu tinha sempre ouvido. Mas quando eu reli nesta edição eu já dei 5 estrelas, porque eu achei que completou e que fez com que a minha leitura fosse tão mais prazerosa e fantástica, assim, no modo geral, que eu tinha que dar 5 estrelas. Foi fabuloso, eu adorei. E pronto pessoal, foram os meus livros favoritos de 2016. Eu sinceramente fico muito contente que, embora eu não tenha lido tantos livros como no ano anterior, em 2015, eu tenha lido mais livros que eu gostei, porque eu lembro em 2015 eu li 70 e tal livros, mas eu tinha muito poucos livros que eu tivesse adorado a um nível, conseguissem chegar ao nível de favoritos. E eu lembro-me que eu queria muito que em 2016 isso mudasse, que embora eu não lesse tantos livros, que eu conseguisse ler livros que fossem fantásticos, favoritos até, e eu consegui, eu fico muito feliz por isso, porque de facto foi tão bom, foi um ano fantástico em termos de leituras, ainda assim, e eu gostei muito. Digam nos comentários quais foram os vossos livros favoritos de 2016, se leram algum destes que eu mencionei,
ou se pretendem ler, eu recomendo totalmente, obviamente, não é verdade? E espero muito que vocês apreciem tanto como eu. Mas pronto, é isto. Vemos no próximo vídeo e adeus!